Bom dia pessoal e Kiritos Uzumaki Fanfics apresentando um glutão cabeça dura capítulo 63 ao 64. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 63. Mibelisk. Quando o médico Baphomet contratado por Mephistófeles apareceu, ela ficou aliviada ao ver que não era o mesmo médico que a drogou depois do primeiro encontro dela com seu Doof. Naruto começou a agir de forma um pouco estranha assim que o médico, Dormir e Mephistófeles começaram a conversar, mas acabou se comportando bem durante o exame físico. Alguns rosnados aqui e ali, mas nada que um rápido bop não resolvesse. Nem é preciso dizer que ela passou no exame médico com louvor. Quando chegou a hora da avaliação psicológica, o médico olhou para sua prancheta. Você sente uma necessidade imediata de estuprar alguém? O quê? Não. Ótimo. Você está usando drogas atualmente? Infelizmente, não. Legal. Você tem alergia a frutos do mar? Que porra é essa? Não. Lona franziu a testa e cruzou os braços enquanto olhava para seu companheiro, que estava encostado na parede próxima. Ele tinha um sorriso debochado no rosto enquanto observava o Baphomet, então cruzou o olhar com o dela e deu de ombros. Útil, Doof, obrigada pela informação. Ela retribuiu o olhar fulminante para o Baphomet. Essas perguntas são mesmo importantes. Estamos no inferno, estas são as perguntas psicológicas obrigatórias, disse Dormir, com a maior seriedade. Ele virou a página. Se o trem A sai da estação às 3 horas em direção a oeste e o trem B sai do túnel às 4h15, a que horas o parque principal de Lululand fecha? Já terminamos por aqui. Lona rosnou. Ela não era uma acadêmica, nem nunca pretendeu ser, mas sabia reconhecer perguntas idiotas quando as ouvia. E, por princípio, não responderia àquela pergunta estúpida. Um breve resumo psicológico. Você é temperamental, então tente não se irritar facilmente em uma briga, e eu diria que, por ter acasalado recentemente, você está prestes a entrar no cio, se não já estiver nele. Tente tomar precauções antes de fazer sexo, a menos que esteja tentando ativamente se reproduzir. O doutor Dormir disse arrastado enquanto fechava sua prancheta e olhava nos olhos. Você está liberada para ir ser torturada. Você quer dizer treinada. Lona estreitou os olhos. Ele deu de ombros. Eu disse o que disse. Lona mostrou os dentes e rosnou para ele, mas ele apenas piscou novamente. Lentamente, quase como se estivesse prestes a adormecer. Seu rosnado diminuiu quando o aroma de violeta e coco invadiu suas narinas e o braço de seu companheiro passou por seus ombros. Ela olhou para cima e encontrou Naruto sorrindo para ela. Por que você e Gaara não começam algumas aulas? Sugeriu ele. Suspirou e suas orelhas se achataram enquanto encarava a doutora Dormir, que os observava com olhos semicerrados e entediados. Seu companheiro retribuiu o olhar com um sorriso que parecia um tanto forçado. Tenho a impressão de que vou ficar aqui por um bom tempo. Tem certeza? Lona franziu a testa. De acordo com o prontuário dele, já se passaram 33 anos e 7 meses desde a última consulta, disse um médico, com um tom inexpressivo. Ele soltou um gemido de exaustão e esfregou o pescoço. Droga! Ele provavelmente não está errado, preciso de um trago. 33. Ah, é mesmo, aquela coisa da hibernação. Lona franziu a testa e olhou para seu companheiro. Isso não vai acontecer de novo, vai? A hesitação dele dizia mais do que qualquer palavra. Ela sentiu um leve arrepio percorrer seus braços e cauda. Ele não pôde fazer isso com ela. Se ele entrou em coma antes mesmo dela ter um filhote, droga, se ele fizesse isso quando ela já tivesse um filhote. É por isso que estou aqui. O doutor Dormir cruzou os braços. Tenho treinamento especializado em problemas médicos causados pela letargia. É um saco, mas obrigatório em slot. Pelas anotações que li, parece ser um problema puramente físico, mas o resto das anotações está censurado. Belly sugeriu que era algum tipo de medida de segurança.
Naruto girou a mão com garras. Quanto mais meu poder crescia, menos meu corpo conseguia suportá-lo. Então, para compensar, entrei em uma espécie de êxtase até conseguir me adaptar. Conforme fui envelhecendo, essa êxtase começou a diminuir até cerca de 10 anos atrás, quando o meu sono mais curto terminou após um quarto de século. Mas isso não vai acontecer de novo, né? Lona reiterou. Sua companheira engoliu em seco e deu um sorriso fraco. Espero que não. Isso não é nada tranquilizador. Eu sei. Ele se inclinou e encostou o nariz no dela, e ela se deleitou com a serenidade calmante do Bop. Os lábios dele pressionaram os dela num beijo rápido antes de se separarem. Eu vou ficar bem. Vá se divertir e destrua alguma coisa pela qual não seremos responsabilizados. Tudo bem. Ela aconchegou a cabeça dele em suas garras e lhe deu outro beijo antes de sair da sala que Mefistófeles lhes havia cedido para as avaliações. O demônio ancião em questão meditava do outro lado da porta, sustentado por um pequeno pilar de sombra. Tudo pronto? Perguntou o demônio, sem se dar ao trabalho de abrir os olhos. Lona cruzou os braços enquanto sua cauda se movia. Sim, estou livre de qualquer suspeita. Excelente. Ele se levantou de sua posição, semi-sentado. Tanto faz, não importava, postura meditativa, e sorriu para ela. Isso significa que você e eu podemos começar imediatamente. Ele estalou os dedos e uma esfera de sombras os engoliu, abrindo-se novamente um segundo depois. Onde antes estavam em um corredor suntuoso, ainda que gótico, agora se encontravam em uma masmorra imunda, com paredes de pedra e iluminada por tochas. Lona fungou e fez uma careta. Por que está cheirando a limão aqui embaixo? Porque eu limpo as manchas de sangue com uma mistura de água sanitária e o juramento de Lúcifer. Você limpa as manchas de sangue? Ela franziu a testa. A maioria dos nascidos do inferno, incluindo ela mesma, não se daria ao trabalho. Sangue era apenas uma cor natural a essa altura. Claro. O inferno tem mais probabilidade de te ajudar na tua magia se o tratares bem. Lembra-te disso. Mefistófeles deu uma risadinha enquanto cruzava as mãos atrás das costas. Acredita em mim, eu gostaria de ter aprendido isso há muito tempo. Tantos rituais teriam corrido muito melhor. Chega de nostalgia. Mostra-me o que sabes fazer. Como se você já não soubesse. Lona zombou. Eu sei, mas saber e ver são duas coisas diferentes. O demônio ancião ergueu a mão esquerda e fez um gesto para que ela se aproximasse com um sorriso. Mostre-me o que você tem, cachorrinha. Sim. Lona sentiu seu lábio tremer em um rosnado e se entregou ao abraço familiar, porém frio, de sua magia. Suas garras congelaram, se estenderam e ela se agachou. Seus olhos se estreitaram enquanto mostrava os dentes. Em algum lugar no fundo de sua mente, ela sabia que isso não ia acabar bem, mas ela só deixaria essa provocação passar batida se estivesse no céu. Ela se lançou para frente com a intenção de dilacerar sua professora. Correu exatamente como ela esperava. Para sermos absolutamente redundantes, a vida no inferno, não o viver, estamos falando da vida, nunca foi algo simples. Por exemplo, enquanto os demônios menores, diabinhos e cães infernais envelheciam e morriam como os mortais, diferentemente dos mortais criados por Yahvé, sua essência, ao morrer, era reabsorvida pelo inferno, para ser reciclada e reutilizada em uma forma sombria de reencarnação. Os mortais que se tornavam pecadores basicamente recebiam a imortalidade. Eram impossíveis de matar, exceto com o uso de armas angelicais, o que lhes conferia a coisa mais perigosa que um demônio poderia desejar: potencial. Em teoria, os pecadores poderiam atingir um potencial tão alto a ponto de eventualmente superar ou até mesmo subjugar o pecado que os governava. Em teoria, isso poderia acontecer. Na prática, o apocalipse já terá começado, terminado e recomeçado antes que isso acontecesse. Porque isso estava sendo explicado. Bem, para sermos redundantes por uma questão de redundância, é claro. Para enfatizar o quão complexa era a vida no inferno. Ela operava sob regras que a maioria dos habitantes não conseguia explicar.
De que outra forma você explicaria que mortais podiam se tornar quase imortais após a morte, e que demônios reencarnavam depois de serem absorvidos pelo inferno quando morriam? Não dá. Algumas coisas simplesmente têm que ser aceitas pelo seu valor aparente. Não acredito nisso. Como diabos você é um demônio? Naruto disse com uma expressão séria e um olhar fulminante, apontando para o doutor dormir. Essa é mais uma das suas artimanhas estúpidas de preguiça de explicar o quão inteligente eu sou, e eu não vou cair nessa. TCH, ainda um teimoso desgraçado. Essa poderia ter sido a única coisa que mudaria tudo. Dormir, também conhecido como Shikamaru, estalou a língua e encarou a raposa demoníaca. Escuta, a resposta longa é muito complicada. Resposta curta? Foi Deus quem fez isso. Não, ainda não acredito. Naruto cruzou os braços. Ele acreditava totalmente, mas fazia muito tempo que não tinha alguém são para perturbar. Sem mencionar que Shikamaru era um velho amigo, e além de lutar contra seus antigos amigos, como fizera com Gaara e Sasuke, pregar peças neles fazia maravilhas para seu coração sombrio. Eu e Gaara fazemos sentido, tínhamos demônios dentro de nós. Você, Shikamaru, você já matou alguém de verdade? Não existe resposta certa para essa pergunta, e o fato de eu ter que dizer isso me faz questionar tanto minha sanidade quanto minha moralidade. Admita logo que você não sabe como foi parar nessa situação. Tudo bem, Naruto. Shikamaru cobriu os olhos e Naruto deixou escapar um sorriso rápido antes de se recompor novamente. Eu não sei, seu mentiroso do caralho. Naruto acusou com os olhos semicerrados, reprimindo um sorriso. Ele viu uma veia saltar na testa de Shikamaru e quase soltou um risinho. Aquilo era ótimo. Ele estava se divertindo muito e continuou por um bom tempo, até que finalmente uma risadinha escapou e Shikamaru percebeu a brincadeira. Chega. Shikamaru bateu com um casco na mesa ao lado dele e a pequena chama de sua vela se transformou em uma labareda. Surpreso com a cena, Naruto estalou a língua. Ele nem sabia que Bappomets podiam fazer isso. Que legal. O demônio da preguiça, enfurecido, bufou e esfregou o rosto. Naruto, vamos parar com essa merda. Por favor, eu não aguento mais isso. Já estou perdendo muito tempo te mimando. Tá bom, tudo bem. Estraga prazeres. O raposa demoníaca cuspiu as palavras com um falso bico antes de se encostar na pia seca atrás dele e encarar o irritado Baphomet. É muito bom te ver de novo, Sheikah. Mesmo que seja em forma peluda. E, o mesmo para você, mesmo que você esteja me dando ainda mais trabalho agora. Shikamaru bufou enquanto tirava um maço de cigarros e acendia um com o pavio na cabeça. Deu uma tragada e o encarou com um olhar de deboche. Loiro problemático. Como você pôde me dizer isso, cara? Naruto passou as garras pelos cabelos. Isso parece loiro para você? Em partes, ainda conta. Shikamaru bufou e esfregou o rosto. Droga, não adianta adiar isso. Ele pegou outra prancheta e clicou na caneta. Seja sincero comigo, há quanto tempo você está acordado? Hoje ou em geral? Naruto inclinou a cabeça. Porque tirei um cochilo mais cedo e tive um sonho estranho. Talvez tenha sido porque acordei no meio da noite com os gases da minha irmã. Ei, Shikamaru, adivinha? Eu tenho uma irmã agora. O pecado da gula, sim, estou por dentro. Tente se concentrar, Naruto. Shikamaru suspirou enquanto batia a caneta na prancheta. Deixe-me reformular. Quanto tempo você levou para se lembrar de tudo sobre as nações elementais? Não faz muito tempo. Naruto franziu a testa. Me assustou demais quando acordei. Tudo culminou por volta das 8 ou 9 horas. Ainda estou meio confuso com algumas coisas. Parece certo. Shikamaru assentiu enquanto rabiscava algo em sua tabela. Você teria permanecido mentalmente vivo por mais tempo do que esta versão do inferno existiu, mesmo que em êxtase durante a maior parte dele. As mentes dos shinobi e dos humanos precisam se proteger ou se quebram, e aí não somos melhores do que malditos pecadores. Não é fã?
Encontrei alguns amigos antigos que tiveram a sorte de reencarnar como humanos em vez de demônios como nós. Shikamaru franziu a testa e ergueu a mão. Não há Ino nem o Shoji. Ainda estou procurando por eles e de olho na situação, mas o trabalho me mantém ocupado. Quem? Tem um cara, Ina, trabalhou com Zaka, certo? Você estava morto. Você não sabia. Shikamaru suspirou e esfregou o rosto. Bem, resumindo. Um cara reuniu um bando de criminosos de classe S para roubar as bestas com cauda das vilas e começar uma nova guerra. Ele criou um grupo mercenário inteiro para isso. Eles se chamavam Akatsuki. Naruto franziu a testa. Eu me lembro, o irmão do Sasuke estava com eles. O irmão de Sasuke se infiltrou neles. O quê? Naruto interrompeu-se e rosnou enquanto massageava as têmporas. Claro que eles não tinham a visão completa da situação. Desde quando os shinobi têm a visão completa da situação antes que os corpos estejam espalhados ao seu redor? Ele respirou fundo e então ergueu o olhar para encontrar o olhar passivo de Shikamaru. Me dê os detalhes, Shikamaru, quão ruim foi? Ruim. Você não vai gostar disso e não muda nada. Diga-me. Shikamaru encarou fixamente e Naruto mostrou os dentes. Só me diga, droga. Certo. Ele suspirou. Então, começou a contar a Naruto o que sabia sobre o Vale do Fim. Quanto mais ouvia, mais sombrio ficava o semblante de Naruto. Seres quase imortais, que quebraram o pouco equilíbrio que existia entre os shinobi, vieram e abriram um caminho de destruição pelas vilas. Tudo começou no Vale do Fim, com Kakashi Sensei morrendo por causa daquele desgraçado, porque uma planta mutante tinha algum plano mestre que ele inadvertidamente arruinou ao matar a Kyuubi, não Naruto, porque quem se importava com o receptáculo da raposa quando a própria raposa era o prêmio. E o maldito Orochimaru voltou nada menos que 3 vezes. Isso era tudo o que Shikamaru sabia e se lembrava. Aquilo o enfureceu. Sua alma fervilhava e seu coração negro, ainda o mesmo do garoto loiro hiperativo que amava tanto sua casa e seus amigos que fugiu para morrer por eles, doía pela família que perdera. Ele se apoiou na cadeira mais próxima e sentou-se trêmulo. Colocou os cotovelos nos joelhos e respirou fundo, com um soluço. É só isso que você sabe? Perguntou ele, com a voz rouca e a boca franzida em uma carranca. Ele teve que cerrar e abrir os punhos para conter a crescente raiva. É isso aí. Shikamaru encostou-se na parede ao lado dele e deu uma tragada no cigarro antes de oferecê-lo a Naruto. Naruto olhou para o cigarro e aceitou o que lhe foi oferecido. Deu uma tragada e, por reflexo, engoliu a fumaça antes que pudesse escapar. O arroto que se seguiu era picante e tinha um gosto forte de alcatrão e vício. Seu amigo deu um sorriso de canto. Imagino que você não seja fumante. Prefiro ficar chapado com a vida, brincou Naruto enquanto devolvia o cigarro. Um truque que o Barry me ensinou quando mostrei interesse. Você quer dizer aptidão? Shikamaru o corrigiu antes de dar outra tragada. O raposa demoníaca sorriu de canto. Eu disse o que disse. Espertinho. A primeira vez para tudo. TSC. E eu que pensava que você estava finalmente amadurecendo. Vaza daqui, seu preguiçoso. Naruto bufou com um sorriso irônico antes de os dois ficarem em silêncio. Um silêncio agradável se instalou entre os dois amigos por um bom momento. Ele estava satisfeito com isso até certo ponto. Ele não era do tipo que apreciava a presença silenciosa, exceto durante um momento obrigatório de carinho com Lona, onde ela ou se deliciava com o cheiro combinado dos dois ou navegava pelo seu Insta e o deixava dar uma espiadinha. Eu realmente não deveria, pensou Naruto antes de apoiar a bochecha em um punho e sorrir para Shikamaru. Então, a próxima parte é eu abaixar as calças e me curvar enquanto você coloca uma luva. Porque a Lona precisa estar presente na minha primeira sessão de fisting, ou eu nunca mais vou ter paz. Só por essa declaração, eu já sei muito sobre a sua vida sexual. Bepegor, droga, você é um saco. Naruto caiu na gargalhada ao ouvir a maldição que o Baphomet lhe lançou. Ele só percebeu um brilho sombrio nos olhos de Shikamaru quando o demônio em forma de carneiro se aproximou de sua maleta médica.
Sabe, Naruto, disse ele. Já faz 33 anos desde a última vez que você foi vacinado. Certo, qual é o seu ponto? Naruto estreitou os olhos. Ele não gostou da repentina diversão seca e da vingança picante que tomaram conta das vibrações do Baphomet. Ele se enrijeceu quando Shikamaru se levantou e manteve as mãos atrás das costas. Seus olhos percorreram a bolsa aberta e depois voltaram para as mãos escondidas. Suas orelhas se abaixaram e seu lábio se curvou em um sorriso enquanto ele apertava os braços da cadeira em que desabou. As vacinas devem durar 50 anos. Eu ainda tenho pelo menos 10 bons anos pela frente. As vacinas que você tomou estão vencidas. Você deveria ter tomado novas quando capturou o cão infernal. Talvez você pudesse ter subornado alguém para não precisar delas naquela época. Shikamaru sorriu de canto e tirou uma seringa de trás das costas, uma em cada mão. Naruto se concentrou nelas e seu rabo se enrolou aos seus pés. Seu filho da puta vingativo, ele sussurrou, levantando-se bruscamente e encostando-se na parede oposta. Isso não pode ser por causa daquela pequena discussão de mais cedo. Aquilo foi só uma brincadeira inofensiva, sabia? Uma pegadinha, cara. Só uma pegadinha. Ah, eu sei. Não é sobre isso. Você sabe quanto me custou a papelada por causa da sua morte naquela missão de resgate idiota? Isso não é vingança, Naruto. É justiça. Justiça que, assim como suas vacinas, já deveria ter acontecido há muito tempo. Shikamaru de repente pareceu pairar sobre o raposa demoníaca, com suas feições se tornando sombrias e envoltas por uma aura crescente de poder demoníaco. Ele largou sua prancheta e colocou mais seringas em suas mãos semelhantes a cascos. Seus braços se cruzaram à sua frente e seus olhos eram vazios, brancos e brilhantes. Agora, seja um bom shinobi e venha tomar seu remédio. Racionalmente, Naruto sabia que seria mais fácil se ele simplesmente aceitasse. Racionalmente, ele sabia que poderia começar o treinamento se tomasse as injeções agora. Racionalmente, ele sabia que Shikamaru, e Gaara por extensão, tinham seus melhores interesses em mente. Tudo isso dependia inteiramente de Naruto ser um demônio racional, não canino. Dito isso, sua reação foi compreensível. Vocês nunca vão me pegar vivo. Será que é uma boa ideia deixá-los sozinhos assim? Perguntou Lona ao ouvir um estrondo abafado vindo do andar de cima. Ela levou um soco no queixo e girou, se apoiando em um pedaço de neve fofa. Não era uma camada grossa o suficiente. Ainda assim doeria quando ela caísse no chão de paralelepípedos. Ela engoliu um gemido e rosnou para o diabo sorridente do outro lado da rua. Tenho certeza de que Naruto ficará bem. Ele já se recuperou de coisas piores. Ele ignorou a preocupação dela e apontou para ela. A ponta do seu dedo estalou. Você deveria se preocupar mais consigo mesma. Não gosto da sua certeza de que ele é quem está em apuros. Lona rosnou enquanto saltava sobre vários raios, não eletricidade. Ela fora obrigada a aprender que o fenômeno natural era apenas um aspecto da eletricidade, e não o inverso que ela pensava, e brandiu uma garra de gelo contra o diabo quando se aproximou. Ele desapareceu e reapareceu na outra extremidade do corredor. Ele é seu amigo, Lona. O que você acha? Acho que devia ter atirado uma lança de gelo na sua cabeça quando tive a chance, em vez de fazer a pergunta que começou tudo isso. Lona resmungou enquanto fazia exatamente isso, mas o demônio ancião pegou a lança em questão e a quebrou em suas mãos. Ah, ótimo! Você está aprendendo. Que as lições continuem então. Lição número 2. Mefistófeles desapareceu e reapareceu com o punho a milímetros do rosto dela. Desvie. Capítulo 64. Distorção temporal. Gaara os conduziu até seu pequeno porão arcano. Ele os guiou para uma sala selada com um pentagrama e trancou a porta atrás deles. O longevo rei dos magos os conduziu a um pedestal onde 8 estrelas brilhantes oscilavam umas ao redor das outras. Estes são os fragmentos da alma da Kyuubi. Legal. E? Perguntou Naruto. Lona deu-lhe uma cotovelada forte na lateral. Pai. O quê? Você vai fazer a mesma merda que Mefistófeles fez. Ah. Espera.
Naruto voltou sua atenção para Gaara com os olhos arregalados. Eu não vou dormir por milênios como você fez, né? Eu não quero perder nada agora, sabe? Na verdade não, mas é por isso que Shikamaru está aqui. Gaara gesticulou na direção do médico Baphomet. Ele suspirou. Por favor, não fume nesta sala. Não sei que efeito o tabaco falsificado terá no ritual. Me morde, seu idiota. Estou 40 minutos atrasado para o meu cochilo diário. A resposta atrevida e ríspida do Baphomet mal-humorado teria surpreendido Naruto se ele não tivesse uma boa noção de como o inferno havia mudado Shikamaru. O fato de ele estar apenas recorrendo a uma resposta grosseira em vez de tentar injetar algo no Rei dos Magos parecia até brando. Tudo bem, mas quando um deus Eldritch do tempo antes do inferno acordar porque você teve que acender um cigarro, não espere que eu o proteja da fúria de Estrela da Manhã. Gaara revirou os olhos. Ele olhou para Naruto e Loona. O ritual é simples. Vocês se deitam na mesa e eu enfio os fragmentos de alma em vocês. Pelo meu peito, certo? O silêncio fez seu rabo se eriçar. Pelo meu peito, certo? Você aguenta bem um pau, fisting não é tão diferente. Só precisa garantir que ele use lubrificante que eu possa assistir. O comentário de Loona fez as orelhas dele queimarem e logo se dissipou. Shikamaru bufou e Gaara arqueou uma sobrancelha diante da declaração. Louco! O raposa demoníaca resmungou para o cão infernal. Ele não precisava que seus amigos soubessem de sua tara anal. Sim, ele tinha brincado sobre isso com Shikamaru mais cedo, mas não sabia que era algo real. O quê? Contanto que eu possa assistir, não me importo com o que aconteça. Ela o provocou com um sorriso malicioso. Ela estendeu a mão e coçou o queixo dele. Você é um idiota resistente de verdade, Dove. Vai ficar tudo bem. Não é justo. Ele choramingou enquanto seu rabo traiçoeiro começava a se contorcer descontroladamente. A vida não é justa, querido. Ela parou de coçá-lo antes que ele ficasse completamente atordoado e o guiou para baixo para um beijo no nariz. Ele resmungou e recebeu um tapinha na lateral do rosto. Pare de reclamar, Naruto. Ela usou o nome dele. Sempre que ela fazia isso fora do contexto sexual, ele se sentia como uma criança em apuros com o Iruka Sensei de novo. Loona olhou para o demônio mais velho da sala. O que mais precisa acontecer para este ritual? Sinceramente. É só isso. Ele simplesmente deita na mesa e eu enfio os fragmentos de alma nele. Da última vez que fiz isso, ele estava dormindo e não demonstrou nenhuma reação adversa. Gaara deu de ombros. Mas esse era o único fragmento que eu tinha à mão. Encontrei-o no corpo de um bajulador moribundo em Roma, durante uma destituição. O resto eu tive que obter através de outros. Foi por isso que Thor veio atrás de você? Perguntou Loona. Naruto, livre do estado de quase estupor em que sua companheira o havia colocado, voltou sua atenção para seu velho amigo. Shikamaru, por sua vez, engasgou com o cigarro antes de fazer o mesmo. Thor. Longa história, disse Naruto, dando de ombros. Ele invadiu uma das festas do Bel tentando chegar até o Gaara, e é por isso que meu braço ficou dormente. Porque você é um completo idiota. Loona rosnou. E ele conhecia aquele tom. Precisava acalmá-la antes que acordasse sem pênis e sem parceira. Naruto não duvidava que a cadela infernal fosse capaz de castrá-lo enquanto dormia e usar seu membro como brinquedo se estivesse realmente furiosa o suficiente. Achei que você tivesse tentado alguma besteira, mas você tentou salvar o Gaara do Thor. Perguntou Shikamaru. Quer dizer, sim? Pela paciência de Belpegor, você continua sendo um idiota. É tão bom ter um médico que concorda comigo, murmurou Loona. Naruto a encarou com desdém. Pensei que você me amasse? Sim, eu sei. Mas você continua sendo um idiota. Ela tocou o nariz dele com uma garra. Um bobão grande, doce e adorável. Você é tão malvado, lunático. Ele resmungou e cruzou os braços. Olhou para Gaara, que parecia muito divertido, e o encarou com desdém. Tudo bem, então quando você quer fazer isso? De preferência o mais rápido possível, disse ele, dando de ombros.
O demônio ruivo tocou o queixo e olhou para cima com seus olhos verde-dourado. Em resumo, agora seria o melhor. Estamos todos aqui e nenhum de nós tem preocupações urgentes. A única questão que resta é ponto. Bem, se você está pronto. O que você quer dizer? Naruto franziu a testa. Não vou mentir, a parte fácil deste ritual é para quem o realiza, disse Gaara, juntando as mãos à sua frente. Você, o receptor, enfrentará a pior parte. O que posso esperar? Você precisa superar duas coisas. Gaara ergueu 2 dedos. Seu conflito interno, e antes que você diga qualquer coisa, todos os seres do inferno, tanto pecadores quanto nascidos do inferno, o possuem de alguma forma, e então você precisa conquistar a alma da Kibi. Ou se fundir com ela. Foi isso que você e o Ishibi fizeram? Perguntou Naruto, inclinando a cabeça. Gaara deu-lhe um sorriso discreto, como se estivesse descontente com a escolha de palavras do raposa demoníaca. Sim, foi isso que Shukaku e Gaara fizeram. Certo. Naruto cruzou os braços. Ele olhou para Lona. O que você acha? Você está me perguntando? Ela piscou. Ele assentiu. Por quê? Porque somos um casal. Ele a puxou para um abraço e acariciou sua cabeça com o focinho. Ela retribuiu o carinho enquanto seu rabo abanava contra a perna dele e ele se remetia contra ela. Isso vai te afetar tanto quanto me afeta, Lon. Se eu entrar em um Narusoneka, quero saber que você estará lá. Não quero acordar e te encontrar, tipo, decrépita ou emancipada ou alguma merda assim. Obrigada por essa maldita imagem. Você acha que eu ia esperar você, sua preguiçosa, acordar por tanto tempo? Ela resmungou contra o pescoço dele. Espero que sim. Acho que você deveria fazer isso. Ela bufou. Eu não gosto, mas você deveria, nem que seja só para garantir que você não acabe no maldito hospital de novo. Isso aconteceu 2 vezes, foram mais de 2 vezes, sem contar a sua preferência na vida passada por apanhar bastante, acrescentou o médico na sala. Ele sentiu o corpo de Lona se tensionar e seus pelos se eriçarem. Ele lançou um olhar fulminante para o médico Baphomet, que mantinha uma expressão impassível. Cala a boca, Sheikah. Já vou acordar. Naruto segurou as bochechas de Lona e inclinou a cabeça dela para cima. Ele encostou o nariz no dela, fazendo um bop. Só espera por mim, tá bom? Você sempre pede tanta coisa, caramba. Ela murmurou de volta. Seus rabos abanaram e se mexeram enquanto seus lábios se encontravam em um breve beijo. Os braços dela envolveram o pescoço dele e eles relaxaram em um estado de calma induzido pelo carinho. Não me faça esperar mais de 1 ano, Dove. Estarei de pé novamente em pouco tempo. Ele sorriu e sustentou o olhar dela com seu próprio. Prometo. Promessa? Pela minha palavra e pelo nome da minha casa. Eu prometo, Lona Bukzu, que estarei de pé novamente antes do fim do ano. Outro beijo rápido e um toque suave antes de se separarem. Naruto olhou para Gaara, com os punhos cerrados. Certo. Vamos nessa. Muito bem. Venha por aqui. Ele deu um passo e algo atingiu com força na nuca. Caiu de cara em um monte de areia. Depois disso, uma inconsciência feliz o envolveu. Isso era absolutamente necessário. Lona olhou boquiaberta para os dois. Sim. Infelizmente, sim. Vocês são todos tão malucos quanto ele. Meu caro aluno, confie em mim. Mefistófeles deu uma risadinha enquanto erguia Naruto sobre o ombro e o jogava em uma mesa marcada com glifos, runas e pentagramas. Ninguém é tão louco quanto Uzumaki Naruto. É isso aí. O Baphomet bufou e se virou para sair. Certo, vou tirar um cochilo de 20 minutos. Me acorde se algo acontecer. Pode deixar. Venha, Lona. Vamos profanar o corpo do seu namorado enquanto ele dorme em paz. Droga, isso não deveria ter soado tão divertido quanto soou. Lona cruzou os braços e lançou um olhar furioso para sua professora. Tudo que aquela ruiva idiota fez foi ensiná-la a se levantar depois de levar uma surra daquelas. Não foi uma lição ruim, em si, mas ela não era um maldito imp. Cães do inferno eram mais resistentes que isso.
Por isso mesmo que eu disse isso daquela maneira. Seus olhos vermelhos se abriram ao pressentir. Despertarei outro. A ruína da vida, o toque da morte. O desequilíbrio seria sua ruína. A revelação fez seus olhos se estreitarem. Ele teria que agir rápido. Che. O filhote ergueu os olhos ao ouvir seu nome. Acorde os outros. Um filhote despertou seu dom. Sabemos onde. Não. Lobão rosnou, frustrado, enquanto se levantava de seu ponto de repouso meditativo. Ele teria que recorrer a antigos favores para rastrear a filha rebelde da alcateia. Favores que ele desejava guardar para algo mais drástico, mas se não fosse controlado, esse problema poderia muito bem desencadear uma nova guerra entre os 7 pecados capitais e as várias lendas do inferno. Mas nós a encontraremos. Para um quarto em orgulho, um dos anéis mais quentes, superado apenas por ira, estava frio, com bordas de gelo cobrindo as paredes. Uma batida na porta provocou um rosnado fraco, mas ela foi aberta mesmo assim. Blitzo, vestido com um casaco de inverno, enfiou a cabeça para dentro e suas botas rangeram na camada macia de gelo no chão. Ele se aproximou de um volume na cama e estremeceu antes de colocar a mão enluvada no cobertor meio congelado. Como você está, Lone Toone? Perguntou ele, acariciando suavemente o caroço. FN, o rosnado fraco foi pontuado por um gemido. Ah, lunática. Ele coçou a parte do caroço que parecia mais com as costas. Era o 4º dia da semana em que ela estava trancada no quarto. Quando ela voltou 3 semanas antes do previsto de suas férias de um mês, taciturna e deprimida, ele imaginou que algo tivesse acontecido entre ela e o sequestrador. Na época, ele esperava, por mais horrível que pareça, que eles tivessem terminado. Isso lhe pouparia uma baita dor de cabeça, mas não. Não, eles ainda estavam juntos, o sequestrador só estava em coma ou algo assim. Aquele filho da puta nunca facilitou nada. No início desta semana, Lona começou a ficar doente. Sua temperatura caiu drasticamente, seu nariz escorreu e seus olhos ficaram como uma aparência estranha e desagradável. Seu humor não mudou muito, mas chegou um ponto em que Blitzo teve que intervir e mandá-la para casa. A aspirante a cliente da Sinner iria se libertar de sua escultura congelada, eventualmente. Foi surpreendente a duração do gelo. Provavelmente devido a alguma magia. Gut, Brit. O cobertor resmungou em outro gemido. Tudo bem, tudo bem. Blitzo deu-lhe um último tapinha antes de sair da cama. Estarei aqui fora se precisar de alguma coisa, Lone. Certo? Etik. Também te amo, meu bem. Blitzo sorriu enquanto pulava da cama e saía do quarto gelado dela. Assim que a porta se fechou, ele tirou suas roupas de inverno com um suspiro de espanto. Como diabos ela ainda está viva com todo esse frio? Bem, vou pesquisar. 18 dias, 35 horas e 47 minutos. Já faz esse tempo desde que Lona disse a Naruto que apoiaria sua decisão sobre o assunto. Que ela explicaria tudo para Bei se ele não conseguisse. Quando ele perguntou, ela viu a hesitação e a incerteza em seus olhos, mas o desejo por mais poder, como todo demônio tinha, também estava lá. Uma vontade, uma necessidade, uma motivação para ficar mais forte, por si mesmo, por ela, pelo que poderia vir a seguir. Ela só desejava que não tivesse sido a esse preço. Que droga! Ela fungou e soltou outra rajada de ar frio em meio a uma série de tosses. Resmungou e se encolheu ainda mais sob os cobertores. Enfiou o nariz na gola da camiseta Acids Peters 89 que havia pegado no armário do seu Volksfiat. Mesmo com o nariz entupido, pequenas doses do cheiro dele, misturadas ao dela, ainda conseguiam chegar até ela e a acalmavam. Isso não seria tão insuportável se ela não tivesse adoecido do nada. Tudo começou como uma coceira no nariz que ela ignorou. Depois, essa coceira se transformou em congestão nasal. A partir daí, só vieram calafrios, uma febre persistente e uma tosse rouca que a deixava com dores por todo o corpo. Seu estômago revirou desconfortavelmente e outro calafrio percorreu seu corpo. Ela soltou outra rajada de ar gelado que envolveu o quarto. Acorde logo. Por favor.
Lona pensou com outro resmungo enquanto se aconchegava em seu cobertor gelado. Eu preciso de você, Dove. Eu estou com medo. O esgoto não havia mudado, a gaiola ainda estava vazia. A água havia subido. Chegava até os joelhos dele. Ele encarou o reflexo turvo de olhos vermelhos que o encarava de volta. Você mentiu para ela. Eu não menti. Você a deixou. A abandonou. Eu não abandonei ninguém. Você os abandonou. Todos eles. Por quê? Poder. Mais poder. Não imaginava que você estivesse tão desesperado para derrotar o Uchiha. O quê? Ele é seu irmão mais velho? Ele matou toda a sua família? Não sou. É ponto. Naruto afundou na água turva que lhe chegava aos joelhos. É diferente, ele me matou. Ele nos matou porque nos importávamos. Ele nos matou porque éramos fracos. Porque confiávamos em um poder que não compreendíamos. Ele me matou para obter poder, eu não vou fazer isso. Não é. Você não ouviu Mefistófeles. Você tem que vencer 2 batalhas, meu irmão. Do outro lado da rua, a água ondulava. O raposa demoníaca ergueu o olhar e ficou boquiaberto. Surgiu em forma humana um loiro de pele cor de pêssego com olhos negros e vermelhos. Bigodes marcavam suas bochechas e um macacão laranja rasgado cobria seu corpo. Bem-vindo à primeira rodada, irmão. O reflexo espelhado de sua forma humana zumbou. Energia vermelha irrompeu ao seu redor e ele se agachou sobre as mãos e os joelhos. Vamos ver quanto tempo você dura. Já fazia 1 mês desde que Pritipulp lhe dera a notícia. Na verdade, 1 mês desde que tivera notícias dela. Bei conseguiu se manter ocupada e distraída. Baby Bro tirava sonecas o tempo todo. Claro, fazia 1 década desde sua última grande soneca, mas elas estavam durando cada vez menos. Era sempre tão estranho, também, encontrar seu pequeno Foxfiend de repente caído em algum cômodo, envolto em uma fina camada vermelha de energia. Uma camada resistente, sem dúvida, mas ainda assim fina e maleável. Só consigo imaginar a dor de cabeça que seria movê-lo se não fosse assim. Bei bufou ao pensar nisso enquanto trabalhava no presente de aniversário atrasado do irmão. Talvez seja mais um presente de Natal atrasado, a essa altura. Que pena, e ela tinha tantas expectativas para o suco de Deus e com sabor de ramen para a próxima festa de aniversário que organizaria para ele. Seus amigos fanáticos iriam pirar de vez com essa bebida, ela tinha certeza. Agora, se ao menos alguém estivesse por perto para dar um feedback, Barry, você ainda está aí. Vortex entreabriu a porta e enfiou a cabeça para dentro. Imediatamente, recebeu uma colherada do protótipo do suco de Deus enfiada na boca. Seu namorado corpulento tossiu e vomitou um pulmão. Arg, que merda. Droga, Barry. Pela última vez, não estou interessado nessa porcaria. Credo, que nojo. Desculpe, amor, só reagi por impulso. Você sabe como é. Bei deu de ombros e largou seu cajado de mel para abraçar seu cão infernal favorito do século. Ela sorriu para ele, expectante. Mas foi pior que da última vez. Eu realmente não saberia te dizer, mesmo se quisesse. Ele disse como uma expressão séria, enquanto a abraçava de volta. Ela lhe deu um beijo na bochecha e ele se remexeu um pouco. O leve tilintar de metal revelou que ele ainda estava preso. Ótimo, ela realmente não queria puni-lo até que seu irmãozinho estivesse de pé novamente. A próxima exibição forçada de Tex seria um monte de irmãozinhos babando por ela agora que ela sabia que seus clones podiam fazer isso, e embora suas vibrações gritassem cão infernal tarado, havia uma dose subjacente de preocupação e afeição misturada a elas. Ah, que pena. Bei suspirou tristemente antes de sorrir. E aí, gata? Só apareceu de surpresa? Quer dar uma mãozinha? Quer me fazer um boquete? Bem, talvez o último, se eu receber algum em troca, depende de como você se sair. Bei sorriu maliciosamente ao ouvir o rosnado irritado dele. Por mais habilidoso que fosse na cama, o cunilíngua não era o forte de Vortex, pelo menos não para os padrões dela. Ela deslizou a língua ao longo da mandíbula dele e saboreou as vibrações picantes de frustração e doces de excitado que ele emanou.
Não vai tentar? Tudo bem, tinha mais alguma coisa? Você é uma provocadora do caralho. Ele rosnou para ela com um brilho no único olho que funcionava. Ele soprou um hálito quente em seu rosto. Eu vim ver como você estava, Jack, sabe, faz um mês. Bom, meu humor está péssimo. Obrigada, querido. Bey disse com uma expressão séria enquanto se afastava dele e ia verificar outro experimento. Que assunto deprimente. Não foi a sensação de irritação que a fez olhar para cima, mas sim o peso do olhar sobre ela. Vortex a encarava com uma carranca, e ela arqueou uma sobrancelha. O quê? Será que eu sempre tenho que iniciar essas conversas? Quer dizer, você invadiu aqui. Bey cruzou os braços e se afastou do tanque de suco de Deus e protótipo 842. Você podia simplesmente cuspir isso fora, Bey, eu te amo. Eu me preocupo com você. Vortex gesticulou ao redor de sua bancada de trabalho. Isso. Se intrometer em festas e fazer suco de Beelzebul. Você está fugindo do problema. Pai, meu Deus, você está falando sério? Bey olhou para ele e depois riu. Quando parou de rir, deu um sorriso irônico. Vortex, meu bem, eu também te amo, mas, bem-vindo ao inferno. O objetivo do pecado é justamente evitar confrontar nossos problemas. Então, você vai deixar Mefistófeles ficar com seu irmão. Nem vai tentar lutar por ele. Ah, desde quando você se importa com ele, hein? Bey olhou feio para o namorado. Ele rosnou para ela e ela rosnou de volta. Você está tão tarado assim ou isso é real? Suas vibrações estão completamente descontroladas. Bey, estou tentando ajudar. Eu não preciso da sua maldita ajuda. Rosnou a abelha rainha. Ela se inflou quando seu temperamento a dominou e ela se ergueu sobre ele. Em vez de recuar ou se submeter como costumava fazer, Vortex a encarou de volta. Aquilo não era normal. Era diferente. Desconhecido. Um desafio. Ela não gostou. Você quer fazer isso agora? Você realmente quer fazer isso agora? Eu só quero saber qual é o seu maldito plano. Vortex rosnou para ela. Quero estar pronto para te apoiar, mas não posso fazer isso se você não me contar qual é o seu plano. O plano é fazer o que eu sempre faço, a única coisa que eu sei fazer, que é esperar o irmãozinho acordar, seu idiota. Não ficou claro? Bey ergueu as mãos e a socou no teto. Ela gemeu, respirou fundo e soltou um suspiro de alívio. Droga, ótimo, e agora meu chão está quebrado. De novo. Droga, Tex, o que você quer de mim? Você acha que eu nunca tentei fazer nada antes? Só, talvez você possa me explicar. Ele se aproximou devagar, cautelosamente, mas ainda sem se mostrar submisso. Na defensiva, sim, mas não submisso. Ela rosnou para ele, mas isso mudou rapidamente quando ele mostrou a garganta. Amor, eu não quero brigar com você, mas quando você está sofrendo assim, eu quero te ajudar. De qualquer jeito que eu puder. Que idiota. Bey resmungou enquanto deixava puxá-la para um abraço. Ela retribuiu o abraço, roçando o nariz no pescoço dele e mordiscando seu vibis. Uma curiosidade sutil enriquecia aquele lanche. Você realmente quer saber como foi o primeiro cochilo? Só se você quiser falar sobre isso. Puta merda, o irmãozinho escreveu dicas pra você ou algo assim. Ela suspirou. Ele bufou. Não vejo essa merda acontecendo tão cedo. Vortex beijou a bochecha dela e se aconchegou em sua cabeça. Vamos lá, Bey. Me conta o que aconteceu. Foi depois da terceira vez que eu e Cerbero brigamos feio, logo depois que o irmãozinho voltou para casa comigo. O Cerbero estava todo paranoico com a possibilidade de tudo mudar e o Rus não estava muito afim de cuidar dele. Bey suspirou enquanto contava ao namorado sobre a primeira vez que encontrou Naruto em um de seus longos cochilos. Também foi a primeira vez que ela quase quebrou as barreiras dimensionais dos anéis, tentando chegar até a preguiça mais rápido do que até mesmo Lúcifer poderia imaginar. Pensamentos dispersos, memórias misturadas, Oxia. Pirralho maldito, fracassou. Fracassou miseravelmente.
As mãos púrpuras da morte, os Shinigami, o reivindicaram. Absorveram-no em seu ventre. Digeriram-no por milhares de anos em tormento sem fim. Mas aqui estava ele. Inteiro novamente. Inteiro, de novo. 2 olhos brancos e vermelhos se arregalaram e logo se estreitaram. Ele examinou o espaço ao seu redor. Um esgoto. Sério? Que decepção. Uma risada agridoce ecoou pelo ambiente. Então, eu morri. Que novidade. Ele examinou suas garras. 5 dedos nas patas dianteiras, 4 nas traseiras. 9 de cada lado, esquerdo e direito. 9 pontas da cauda deslizavam em direção ao seu rosto vindas de trás. Seus olhos se fecharam e ele se concentrou em seu interior, yin e yang, perfeitamente equilibrados, como todas as coisas deveriam ser, antes de olhar ao seu redor. Virou-se para a direita e abriu os olhos, sorrindo. Tanta negatividade em alguém tão jovem. Melhor ir ver meu guardião e mostrar a ele minha gratidão, disse Akibi. Seu passo era lento e a expectativa crescia. Colisões e explosões foram ouvidas à medida que ele se aproximava. Despercebido nas sombras, apesar de sua estatura imponente, ele observou o garoto lutar contra uma raposa humanoide distorcida. Ele franziu a testa quando o garoto usou seu poder. Vamos ver como você se sai sem a minha ajuda, pirralho. Com a ligação rompida, o garoto ficou chocado e subjugado pela estranha criatura humanoide, sendo aniquilado por uma bijudama eficiente. Akibi sorriu com desdém. Isso ensinaria ao pirralho a não subestimar sua habilidade. Espera. Porque aquela criatura estava encarando-o. Você deve ser o segundo Round, hein? Disse com a voz do garoto. Mas então, ele viu o garoto cair. As emoções negativas estavam vazias, não afastadas, não descartadas. Avançou enquanto o nível da água abaixava. O Kibi sentiu suas narinas dilatarem e seus olhos se arregalarem ao ver a cor dos olhos da criatura. Um fogo inconfundível brilhava por trás daqueles orbes azuis. Determinação inabalável. Crença inabalável. Imóvel, indomável, persistente e irritante. Pirralho. Ele cumprimentou, abanando o rabo enquanto se erguia para encarar o garoto com desdém. Bajulação não te salvará da minha fúria. Você não sabe o significado dessa palavra, Fox. Aquilo não parecia certo. A raposa de 9 caudas inclinou a cabeça enquanto encarava a raposa humanoide com os olhos azuis do Yondaime. Uma lembrança do mosquito que ele acabara de ver ser obliterado passou por sua mente. Meu nome é Uzumaki Naruto. Essa criatura claramente não era aquele mesmo pirralho. Não completamente. Os olhos vermelhos da Kibi se estreitaram. Quem é você? A criatura parou e inclinou a cabeça. Traços semelhantes aos da própria Kibi, mas estranhamente mais insetoides, de alguma forma. Quase uma quimera perfeita de humano, raposa e inseto. O silêncio que se seguiu entre eles prolongou-se por um tempo que pareceu uma eternidade. Então, a criatura, não, ele havia crescido. Diferente, mas igual, era ele. Seu mais recente é aquele que ele garantiria que seria seu último guardião, disse um menino. Eu sou o incorrigível e enigmático duque da casa Alzebub, disse ele, um sorriso se espalhando por seu focinho alaranjado enquanto encarava a raposa. Uma estranha sensação repentinamente invadiu Akibi, como se algo estivesse acontecendo fora de ordem, como se ele estivesse em um sonho e sua mente estivesse tentando compreendê-lo. Eu sou a aberração dos nascidos do inferno, o primeiro da raposa demônio espreita. Eu sou Naruzebub, mas você pode me chamar de Naruto. Os olhos azuis brilhavam. Acho que a pergunta mais pertinente seria, quem é você, Kibi? Qual é o seu nome? E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir.
Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.